Bom dia, galera do primeiro ano. Nós vamos dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre de Educação Física. Nesse segundo bimestre, nós vamos estudar sobre as articulações e o sistema esquelético. O nosso estudo vai abordar um tema da Educação Física que se chama anatomia. E o que é anatomia? É o estudo das estruturas e das partes do corpo. Nós vamos conhecer algum nome de algumas estruturas do nosso corpo. Mas quais estruturas? Do sistema articular e o sistema esquelético. Nós vamos iniciar, pessoal, com o sistema articular, que vai levar 2 aulas, e em seguida nós vamos estudar o sistema esquelético, tá bom? Então, o objetivo. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro objetivo, estudar o conceito de articulação. Segundo objetivo, as funções das articulações. E terceiro objetivo, a classificação das articulações. Nessa classificação, nós vamos dar ênfase na aula de hoje em dois tipos, porque são 3 tipos. Vamos dar ênfase nos 2 tipos, tá bom? Então vamos dar início. Pessoal, nessa primeira tela, Estou mostrando aqui a imagem dos ossos da mão e das articulações. Então, o sistema articular, ele é parte integrante do sistema locomotor. Quando eu digo integrante, pessoal, é porque faz parte do sistema locomotor. E aí pode vir a pergunta do aluno: professor, e o que é o sistema locomotor? Pessoal, o sistema locomotor é a união da articulação, osso e músculo. Esse complexo articulação, osso e músculo vai formar o que a gente chama de sistema locomotor. E esse sistema é o sistema responsável pelo movimento corporal. O movimento que a gente realiza no dia a dia, como correr, andar, saltar, escrever, né? Jogar, brincar. Então, todo o movimento corporal que nós realizamos, quais são as estruturas responsáveis por esse movimento? Articulação, osso e músculo. Então, nunca esqueçam disso. Quando eu falar de sistema locomotor, é o sistema responsável pelo movimento corporal, composto por articulação, osso e músculo. Pessoal, o sistema articular e o sistema esquelético é chamado de parte inativa do sistema locomotor. A parte inativa é aquela parte que não se movimenta, tá bom? São estruturas que não vão se movimentar. E estrutura ativa. A estrutura ativa seria o músculo, o principal motor do movimento, tá bom? Porque o músculo vai ser responsável por gerar o movimento dos ossos e articulações. Então vamos dar início. Conceito da articulação. Pessoal, existem 2 termos que têm o mesmo significado. As articulações e junturas têm o mesmo significado, que também você pode chamar de juntas. Então, o próprio nome junta já dá o sentido do sistema articular. Junta. Quem junta, junta alguma coisa. Vai juntar o quê? Ossos. Então, pessoal, articulações e juntas são estruturas que vão unir 2 ossos. Então, por exemplo, peguei essas 2 canetas. Aqui, vamos imaginar que aqui sejam 2 ossos. Aqui seria um osso, esse aqui é outro osso. O que vai unir esses 2 ossos, o que vai estar entre eles, é o que a gente vai chamar de articulação. A articulação, pessoal, ela pode gerar movimento ou não, certo? Pode gerar movimento ou não. Existem articulações que não têm movimento, existem articulações que têm pouco movimento e tem articulações que têm amplo movimento. Um exemplo. Quando eu mostrar aqui o meu cotovelo é essa articulação aqui, ó. O meu cotovelo ele consegue dobrar e esticar, mas na linguagem técnica seria o quê? Quando eu dobro, flexão, extensão. Então essa articulação do cotovelo, ela permite o movimento de dobrar e esticar, certo? Então a articulação ela tem a função de unir, juntar 2 ossos ou mais, lembrando disso, pessoal. Para haver a união de ossos, tem que ter pelo menos 2, né? Então, as articulações, elas vão juntar 2 ossos ou mais, tá bom?
Então, as articulações têm função de unir, juntar os ossos e gerar movimento. E como eu tinha dito, pode ter movimento ou não, certo? Está aqui na imagem, pessoal, ó, imagem de algumas articulações. Vamos mostrar aqui, ó. Esses ossos aqui são os ossos, pessoal, do cotovelo, aqui, ó, como eu vou mostrar a vocês, aqui nessa região, ó, certo? Aqui, esse osso de cima é o osso do braço, esse osso aqui, ó, do braço, que é chamado de húmero. E aqui embaixo, ó, são os ossos do antebraço, essa região aqui, ó. Essa região, pessoal, é chamada de antebraço. Ela tem dois ossos, que são esses dois ossos aqui, ó. Então, essa estrutura que está entre os ossos, esse osso aqui e esses dois, essa estrutura aqui é o que a gente vai chamar de articulação. É uma estrutura, essa estrutura aqui que eu estou passando a mãozinha, ó, que vai unir esse osso de cima com esses dois ossos de baixo. E o nome dessa articulação a gente chama de cotovelo, tá bom? Essa articulação tem movimento, como eu mostrei a vocês. Está aqui, ó, cotovelo, ó, dobra, que é flexão, e estica, que é extensão, tá bom? Aqui, ó, seria essa imagem do meio, os ossos da mão e dos dedos, né? Lógico. Então, ó, pessoal, entre esses ossos dos dedos, aqui, por exemplo, ó, esse ossinho e esse, são 3 ossos dos dedos. Esses ossos dos dedos, pessoal, são chamados de falanges. Entre esses ossos tem articulação, ó, que também tem movimento. Ó, aqui minha mão, ó, tem esse ossinho e esse, ó, que gera o movimento, ó, também de flexão e extensão. Dobrar, esticar, ó. Dobra, estica. Dobra, estica. Então, entre esse ossinho, esse e esse, entre eles tem o que? Articulação, que gera movimento. Nessa imagem aqui da direita, seria a imagem mostrando o membro inferior, a região do joelho. Esse osso aqui de cima, pessoal, é o fêmur, o osso da coxa. Essa bolachinha que a gente toca aqui até no joelho é chamada de patela. E esse osso aqui de baixo, que é o osso da canela, é de tíbia. Esse osso aqui, na minha esquerda, no caso, é a fíbula. A perna tem 2 ossos, a tíbia e a fíbula. Mas não é isso que eu quero mostrar, pessoal. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Isso que está entre o osso da coxa e o osso da perna, ó. Isso aqui, que está entre eles, é o que a gente chama de articulação, que vai unir esses ossos e gerar o movimento de dobrar, esticar, flexão e extensão do joelho. Isso aqui, professor, também faz parte da articulação, é o que a gente vai chamar de ligamento, tá bom? Então, pessoal, eu acho que nessa primeira imagem, eu acho que ficou bem claro, né? O que são articulações? São estruturas que vão unir, juntar 2 ossos ou mais, tá bom? Qual é a função da articulação? Unir os ossos, podendo gerar movimento ou não. Tem articulações que têm movimento, tem articulações que não têm movimento e tem umas que têm pouco movimento. Classificação das articulações. Dependendo do elemento que se encontra entre os ossos, as articulações vão ser classificadas em fibrosas, cartilaginosas ou cartilagíneas e sinoviais. Então, pessoal, quando ele diz assim, ó, dependendo da estrutura que vai unir esses 2 ossos, ó, entre esses 2 ossos eu tenho o quê? Articulação ou junta, ó, que vai unir esses 2 ossos. Então, existe 3 tipos de articulações, 3 tipos de material que vai unir esses ossos, certo? Que são articulações fibrosas, que está aqui, ó, que eu posso chamar essas articulações fibrosas de sinartrose, articulações cartilaginosas, que eu posso chamar de anfiartrose, e articulações sinoviais, que eu posso chamar de diartrose. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre as articulações fibrosas e sua classificação, e sobre as articulações cartilaginosas e sua classificação. As articulações sinoviais, a gente vai estudar na próxima aula. Mas de início, pessoal, eu vou falar um pouquinho de cada uma. As articulações fibrosas, que está até aqui a imagem do crânio, pessoal, que é o osso do crânio, visto de cima, é como se eu estivesse vendo de cima o osso do crânio. O crânio, pessoal, muitas pessoas pensam que é um osso só, mas não, ó. O crânio são vários ossos, ó. Tem esse osso da frente, que é o osso da testa, tem esses 2 ossos aqui, ó, que aqui é um e aqui é outro. Desculpa aqui, pessoal, sair da tela, não vou voltar. Aqui são 2 ossos, ó, e aqui é o osso que fica
atrás do crânio, que é o ossozinho que tem até uma saliência aqui atrás, né? Então, esses ossos estão sendo unidos, ó. Essa linha aqui serreada que vocês estão vendo aqui, ó, essa linha aqui que está unindo esses ossos, essas peças, é articulação do tipo fibrosa. É uma articulação que ela não tem movimento, a única função dela é unir as peças do crânio, formando o que a gente chama da caixa craniana, né? Que esse crânio, pessoal, que o crânio tem a função de proteger o cérebro, né? Aqui são ossos que são unidos, são juntos por essa articulação fibrosa, formando uma proteção para o nosso cérebro, né? Tem a articulação cartilaginosa, que é uma articulação, pessoal, que entre os ossos vai ter cartilagem. Quer dizer, na articulação fibrosa, o que vai ter, ó, na articulação fibrosa, o que vai ter entre uma peça do crânio e a outra vai ser tecido fibroso. Na articulação cartilaginosa, o que vai ter entre um osso e o outro é uma articulação do tipo o quê? Cartilagem. Ó. Esse material aqui, ó, aqui seria o osso da bacia, pessoal, da bacia. Aqui é o osso da coxa, ó, isso aqui, ó, ele se junta à bacia. Essa região aqui, que eu estou passando a mãozinha, pessoal, é a região do pubis, tá bom? Aqui é uma cartilagem, ó, é um tipo de articulação. Tá unindo esse osso aqui com esse, ó, certo? Então, ela é um pouco flexível, gera pouco movimento. Então, a articulação cartilaginosa é uma articulação que tem pouco movimento e tem função também de unir. Aqui é cartilagem, o material, tá bom? O material que vai unir esses dois ossos é o que a gente chama de cartilagem. Aqui seria uma imagem ampliada, ó, mostrando aqui esse osso, ó, e aqui a articulação, a cartilagem, ó. As articulações sinoviais, pessoal, aqui seria o osso do joelho, ó, mostrando esse osso de cima e o osso de baixo. Entre esses ossos não vai ter nem tecido fibroso, nem tecido cartilaginoso. O que vai ter é o que a gente chama de um líquido sinovial. É um líquidozinho que fica entre esses ossos, gerando movimento. Então, essas articulações que tem um líquido entre os ossos, a gente vai chamar de líquido sinovial. Agora vamos estudar as articulações fibrosas e cartilaginosas e suas divisões. A articulação sinovial vai ficar para a próxima aula. Articulações fibrosas. Pessoal, primeiro tipo de articulação, a articulação fibrosa. Essa articulação, pessoal, ela é composta de tecido fibroso. O que vai unir os dois ossos ou mais é um tecido fibroso. E esse tecido fibroso, ele é rígido. Então, a função dele é unir dois ossos ou mais, conferindo o quê? Uma rigidez, igual aos ossos do crânio. Onde está presente esse tipo de articulação fibrosa? Nos ossos do crânio. Os ossos do crânio, pessoal, são unidos de forma rígida, onde não tem movimento. Por essa rigidez, é que esse tipo de articulação não possui o quê? Ó? Não possui mobilidade. É uma articulação que não tem movimento. Exemplo, osso do crânio. São vários ossos unidos e que não tem movimento. Só por curiosidade, pessoal, dependendo da forma como esses ossos entram em contato, as articulações fibrosas se dividem em 3 tipos: sutura, sindesmose e gonfose. Quer dizer, dependendo do tipo de encaixe entre os ossos, as articulações fibrosas se dividem em 3 tipos: sutura, sindesmose e gonfose. Eu agora vou falar de cada tipo desse de articulação fibrosa, tá bom? Vamos falar primeiro da sutura, sindesmose e gonfose. Pessoal, o importante aqui é vocês saberem o que é articulação fibrosa, que é uma articulação que o que vai unir um osso com o outro é um tecido fibroso, que ele é rígido, e por ele ser rígido, não vai ter movimento nesse tipo de articulação, não tem movimento, e ela se divide em 3 tipos: sutura, sindesmose e gonfose. Vamos falar de cada uma. A articulação do tipo sutura, pessoal, ela tem esse nome porque esse tipo de junção entre os ossos vai lembrar como se fosse uma costura. Aquela costura, por exemplo, quando a gente tem um ferimento na pele, que precisa levar ponto, naquele formato de costura, essas articulações vão ter esse mesmo formato, na união de um osso com o outro. Onde se encontra a maior parte desse tipo de articulação? Nos ossos do crânio.
E nesses ossos do crânio vai ter uma pequena quantidade de tecido fibroso. Curiosidade, pessoal. Quando a gente vai ficando mais velho, essas suturas, que são o tipo de articulações fibrosas, elas vão sendo substituídas por tecido ósseo, o que a gente vai chamar de sinostose, né? Então, tipo assim, quando a criança nasce, a união entre esses ossos do crânio, ela é bem molezinha, certo? Ela é flexível, justamente para ajudar até no processo de parto, né? É o que a gente chama de moleira. Essa parte aqui de cima da cabeça da criança é bem molezinha. Quem já teve a experiência de tocar na cabeça de uma criança recém-nascida, essa partezinha que a gente chama de moleira, ela é bem molezinha, para justamente no processo de parto ajudar a criança a nascer, né? Então, pessoal, na medicina legal, tem como você identificar a idade de um crânio, a idade aproximada de um crânio, através da quantidade de tecido fibroso. Então, através da quantidade de tecido fibroso que a gente tem no crânio, dá para um legista determinar a idade aproximada de um crânio de uma pessoa. Um exemplo, vamos supor que nas escavações um arqueólogo achasse um crânio de um homem primitivo. De acordo com a quantidade de tecido conjuntivo que se encontra entre esses ossos do crânio, dá para um legista determinar a idade aproximada daquele crânio. Pessoal, estaria aqui a imagem do osso do crânio. Aqui seria o osso, essa parte azul é o osso da frente da cabeça, que a gente chama de osso frontal. Esses dois ossos aqui, do lado direito e do lado esquerdo, na imagem, são ossos que a gente chama de parietais. E esse osso aqui atrás, da nossa nuca, se chama occipital. Esses ossos estão sendo unidos aqui, Isso aqui, essa linha do meio e aqui, dividindo, é o que a gente vai chamar de articulação, do tipo sutura, tá bom? Essa regiãozinha aqui, a triconhecimento, se chama bregma. Essa regiãozinha aqui, se chama bregma. E através da sua palpação, é possível verificar o grau de desidratação do crânio, né? Só questão de curiosidade. Voltando aqui. Então, pessoal, a quantidade de tecido fibroso que é encontrado no recém-nascido é exuberante. Como assim exuberante? A quantidade que se encontra de tecido fibroso é muito maior do que no adulto. E essa quantidade de tecido fibroso tem a função de gerar uma flexibilização do crânio ao passar no canal do parto. Então, as fontanelas ou moleiras, fontanela seria o nome na biologia, mas no popular a gente chama de moleira, né? Elas persistem durante os primeiros meses de vida do bebê. Então, pessoal, para que servem essas moleiras? Por que aqui o osso do bebê é bem molezinho? Para justamente ajudar no processo de passar pelo canal vaginal, né? No processo de parto. Isso aqui é só a título de conhecimento, tá bom, pessoal? O importante é vocês saberem que a sutura é um tipo de articulação fibrosa que está presente nos ossos do crânio, tá bom? Na criança, essa articulação ela vai ser flexível e na medida que a gente vai se desenvolvendo, essa estrutura que era flexível se torna rígida, né? Aqui são alguns tipos de sutura, tá bom, pessoal? Não precisa vocês aprender esses tipos, é só para vocês mesmos conhecerem, Existem alguns tipos de sutura, sutura plana. É um tipo de articulação sutura, onde o contato dos ossos, a superfície de contato de um osso com o outro, são lisas e lineares. Lineares é o quê? Plano, né? Uma superfície plana, certo? Que ela é linear. Então, por exemplo, aqui no osso do nariz, o osso do nariz, pessoal, são dois ossos, esse osso do lado esquerdo e do lado direito. E essa união deles aqui a gente vai chamar de sutura plana. Então aqui, aqui é um osso do crânio, visto assim, como se você pegasse o osso do crânio, girasse ele, para você ver a parte de baixo, né? Então aqui, é o céu da boca, o osso da palatina. Esse osso aqui se chama osso palatino. E aqui tem o osso do lado esquerdo e do lado direito. E aqui a união dele, tá aqui o alfinetezinho em cima, mesmo aqui no meio a união desse osso do lado esquerdo com o direito, que é chamada de sutura palatina. Por quê, pessoal? Palatina não desse osso aqui do céu da boca, tá bom? Tem a sutura escamosa, que é quando o osso se articula com o outro em forma de escama. Tá aqui, pessoal. Se você ver aqui, esse osso aqui é do ouvido, viu? Esse osso aqui é chamado de osso temporal. Esse osso verde é chamado de osso parietal. Vamos estudar o nome dos ossos no próximo conteúdo. Então,
osso parietal, desculpa, osso temporal, esse vermelhozinho, osso parietal. E se vocês perceberem, ó, esse osso aqui temporal, ele tem um formato de uma escama, aquelas escamazinhas de peixe, por exemplo. Ó, esse osso tem um formato de uma escamazinha. E em contato com esse osso, ó, ele forma, essa linhazinha aqui é a união desse osso com esse. Então aqui é uma articulação fibrosa do tipo que? Sutura. Que é chamada de sutura escamosa devido ao formato do contato de um osso com o outro. Esse osso é o osso occipital, que é o da nuca, que ele vai se unir com esse osso aqui do parietal, né, ó, sutura parietal occipital. Sutura, pessoal, é o tipo de articulação, né, que vai unir esse osso com esse, ó, sutura parietal, que é desse osso, occipital esse. Então, ó, esse formatozinho aqui de escama é o que a gente chama de sutura. Sutura serrátil é quando as superfícies ósseas são semelhantes aos dentes de uma serra, aquele serrote, né, a serrazinha. Então, ó, osso frontal, osso parietal, ó. Se vocês verem a união desses ossos, pessoal, ó, tem um formato de umas serras aqui, ó, formatinho de uma serra, ó. Então, aqui é o contato desse osso com esse, entre eles aqui, ó, tem tecido fibroso do tipo que? Sutura. E outro tipo de sutura, a sutura esquindilese, esquindilise, né, pessoal? Eu não sei pronunciar corretamente esse nome, mas é sutura esquindilise, tá bom? Essa sutura, pessoal, ela está presente aqui no osso na base do vômer, certo? Tá aqui, ó, esse osso é chamado osso do vômer. Então tá aqui, ó, tem uma fendazinha, a fenda é como se fosse um buraco, certo? Aqui nessa fendazinha, ó, onde vai ter uma fendazinha e vai ter a crista, certo? A crista do osso esfenoide, do corpo esfenoide. Então aqui seria a articulaçãozinha que a gente vai chamar de sutura esquindilise, certo? Pessoal, então é o seguinte, isso aqui, voltando, para a gente não se perder, as articulações fibrosas se classificam em sutura, sindesmose e gonfose. Eu falei agora de sutura, que é uma articulação que está presente nos ossos do crânio e que gera pouco movimento. Esses tipos aqui de articulação de sutura que eu mostrei, só foi para vocês conhecerem, não precisa se deter a isso, tá bom, pessoal? Só precisa vocês estudarem que a articulação fibrosa, que é um tipo de articulação, ela tem o que vai unir os ossos é o tecido fibroso, é uma articulação que não tem movimento e ela se classifica em sutura, sindesmose e gonfose. Então, sutura é a articulação que está presente nos ossos do crânio. Vamos para o segundo tipo de articulação fibrosa. A sindesmose, que é o segundo tipo de articulação fibrosa, ela está presente aonde, professor, esse tipo de articulação? Nos ossos do antebraço da perna. Ó, pessoal, esses dois ossos aqui, é os ossos do antebraço, aqui, ó, essa região se chama antebraço. Esses dois ossos, entre eles, como aqui nessa imagem, ó, essa parte do meio é uma articulação e tá aqui, ó, peguei essa partezinha e ampliei a imagem aqui, ó. Isso aqui é uma articulação, ó, que fica em volta desses dois ossos e a função dele é o quê? Juntar esses dois ossos, gerando uma estabilidade. Então, ó, aqui é um segundo tipo de articulação fibrosa, a sindesmose. Esses dois ossos, pessoal, aqui seria a tíbia, o osso da canela, e aqui seria, desculpa, vou voltar aqui, pessoal, sair. E aqui esse osso, segundo osso seria a fíbula, ó, tíbia, osso da canela, e aqui a fíbula. Isso que está entre esses dois ossos, ó, está entre os dois ossos. É a articulação fibrosa do tipo que, ó, sindesmose. Então, qual é a função dessa articulação? Unir os ossos e conectando eles firmemente, tá bom? Então, a articulação de sindesmose, ela está presente nos ossos do rádio da una e da tíbia e fíbula. Quem é a tíbia? Esse osso, ó. Quem é a fíbula? Esse osso aqui, tá bom, pessoal? Aqui, ó, esse osso. Pessoal, aqui é o rádio e aqui a una, tá bom? E o terceiro e último tipo de articulação fibrosa, a gonfose. Pessoal, a gonfose é uma articulação que vai unir o dente com o osso da mandíbula, que é esse osso de baixo. Muita gente confunde, pessoal, mas esse osso aqui de baixo é a mandíbula e esse aqui de cima é o maxilar. Então, os dentes
pode se unir ao osso da mandíbula ou então de cima da maxilar. O dente também é osso, viu, pessoal? Então a junção do dente com a mandíbula e com o maxilar, a gente vai chamar de uma articulação fibrosa do tipo o quê? Do tipo gonfose, tá bom? Então esses seriam os 3 tipos de articulação fibrosa. Ó, a sutura, que está presente nos ossos do crânio, a sindesmose, que é a articulação fibrosa que está presente aonde, pessoal? Nos ossos do raio da una, da tíbia e da fíbula, e a gonfose que está presente na junção do dente com a mandíbula e maxilar. Então, pessoal, a articulação fibrosa é uma articulação que não tem movimento. Um exemplo, ó, essa união do dente com a mandíbula, essa articulação não tem movimento, tá bom? É uma articulação fibrosa do tipo gonfose. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos estudar sobre a articulação cartilaginosa, pessoal, que é o segundo tipo de articulação do nosso corpo. Então, as articulações cartilaginosas é um tipo de articulação, pessoal, que entre um osso e o outro osso não vai ter o quê? Tecido cartilaginoso, vai ter cartilagem. Então, lá na articulação fibrosa, o que unia um osso com o outro era tecido fibroso, que não tem movimento. Mas na articulação cartilaginosa, o que vai unir um osso com o outro é o quê? Ó? Cartilagem. Podendo a mesma ser cartilagem o quê? Fibrosa. Então, pessoal, na composição da cartilagem, ela também pode ter fibra, o que a gente vai chamar de cartilagem fibrosa, ou então de cartilagem o quê? Hialina. Então, essa cartilagem hialina é uma cartilagem que, além de ter cartilagem, ela tem o quê? Tecido fibroso. Então, nessa articulação cartilaginosa, pessoal, ela tem o quê? Ó? Um grau reduzido de movimento, ou traduzindo, essa articulação ela tem pouco movimento, pessoal. Na articulação fibrosa, ela não tem movimento. Na articulação cartilaginosa, ela tem pouco movimento. Por isso que ela também é chamada de quê? Ó? Semimóvel. A articulação cartilaginosa ela tem 2 tipos. A sínfise e a sincondrose. Tá bom? Então, ó, lembrando, articulação cartilaginosa, o que vai ter entre um osso e o outro é um material de cartilagem, que também pode ter fibra, e ela vai ter pouco movimento. Ela se divide em sínfise e sincondrose, tá bom? Vamos falar da primeira cartilagem, do primeiro tipo de cartilagem, a sincondrose. Pessoal, na articulação do tipo sincondrose, esse osso aqui, professor, que osso é esse? Esse osso aqui do meio, pessoal, do nosso peito, ó, esse ossozinho que a gente consegue tocar. Ele é um osso chamado osso externo. As costelas se unem aqui na frente com esse osso. Tá aqui, esses ossinhos aqui, ó, estou botando a mãozinha, são as costelas, que se unem a esse osso, ó, do osso externo. Então, entre esse osso e esse osso aqui, ó, mesmo aqui, vai ter uma articulação cartilaginosa, que a gente vai chamar de quê? Cartilagem hialina. Muitas sincondroses são articulações temporárias, com a cartilagem sendo substituída por osso. Pessoal, existem alguns ossos, principalmente do tipo de cartilaginosa, que essa cartilagem, à medida que a gente vai se desenvolvendo, ela se torna rígida, ela se torna um osso, certo? Isso ocorre principalmente nos ossos longos e alguns ossos do crânio. Ossos longos, pessoal, são ossos que têm o comprimento de qualquer largura. Por exemplo, o fêmur é um osso longo, o húmero, esse osso aqui do braço, é um osso longo. São ossos que, quando a criança nasce, eles são ossos compostos de cartilagem, são flexíveis, e que à medida que a criança vai se desenvolvendo, eles vão se tornando, essa cartilagem se converte em osso, tá certo? O exemplo também são os ossos do crânio. Então, os ossos do tipo do sincondrose, pessoal, que é um tipo de articulação cartilaginosa, está presente entre os ossos das costelas e o osso externo. E o segundo tipo de articulação cartilaginosa é a sínfise. A superfície dos ossos, pessoal, são unidas por sínfise. E essas sínfises estão cobertas por uma camada de cartilagem fibrosa. Então, pessoal, seria um tipo de articulação que entre um osso e o outro, quando eu digo entre, é que fica entre um osso e o outro. O que vai unir esses ossos é um tipo de cartilagem chamada fibrosa, que além de ter cartilagem vai ter um pouco de fibra. Entre os ossos da articulação há um disco fibrocartilaginoso. É um disco, pessoal, que ele é composto de fibra e cartilagem.
Então, o que vai diferenciar a sínfise do tecido da sincronose, como aqui, ó, a sincronose, ela é composta de cartilagem e alina. Já a sínfise é um tipo de cartilagem que, além de ter cartilagem, ela tem o quê? Fibra. Onde se encontra esse tipo de articulação do tipo sínfise? Se encontra nos ossos, por exemplo, da bacia, pessoal. Aqui, ó. Aqui nos ossos da bacia, essa regiãozinha que eu estou botando na mãozinha, ó, é o osso do pubis. Então, aqui, ó, seria a região do pubis. E isso aqui que está entre, isso aqui, ó, que eu estou botando na mãozinha, que está entre esse osso e esse, da região do pubis, é uma cartilagem, pessoal, que a gente vai chamar de o quê? Sínfise púbica. Qual é a função dessa articulação, professor? Tem movimento? Tem pouquíssimo movimento nessa região. A função aqui, pessoal, é absorver impacto do movimento dessa região aqui, ó. Tem muito impacto sobre essa região. Aqui é o osso do fêmur, o osso da coxa, né, pessoal? E segura na bacia, ó. Nessa região, pessoal, tem muito impacto do movimento que a gente realiza no dia a dia, né? Quando a gente anda, pula, há muito impacto nessa região. Então, o objetivo dessa cartilagem aqui seria diminuir o impacto nessa região, tá certo? Absorver o impacto, né? Então, pessoal, finalizamos a aula de hoje, né? Falamos do conceito de articulação, das funções da articulação e falamos de dois tipos de articulação: articulação fibrosa e cartilaginosa. A articulação sinovial, que está até aqui a imagem aparecendo, a gente vai estudar na próxima aula. Então vamos fazer aqui uma revisão do que a gente estudou hoje. O que seria articulação? Que também é chamado de junta. Articulação são estruturas que vão juntar dois ossos ou mais. Tá bom, pessoal? Então poderia ter dois ossos. Para haver uma articulação, precisa de no mínimo dois ossos. Que pode ser, tem articulação que tem 3 ossos, tá bom, pessoal? Então, ou 4 ossos, 5. Então, o que vai unir esse osso com esse osso, o que vai unir, vai ficar entre eles, é o que a gente vai chamar de articulação ou juntas. Quem nunca ouviu aquela queixa, né, de pessoas idosas? Ah, que eu estou com dor nas minhas juntas. Junta é articulação. O próprio nome já sugere. Junta 2 ossos. Então, quais são as funções das articulações? Unir os ossos e gerar o que, pessoal? Movimento. Lembrando, existem articulações que não têm movimento, existem articulações que têm pouco movimento e existem articulações que têm amplo movimento. Dependendo do tipo de material que vai unir as articulações, existem 3 tipos de articulações. As articulações fibrosas, vou até voltar aqui, ó, as articulações fibrosas, as cartilaginosas, aqui pessoal, a articulação fibrosa, cartilaginosa e sinovial. A articulação fibrosa é uma articulação que o que vai unir os ossos, tá aqui ó, o osso do crânio, o que vai unir os ossos é o tecido fibroso e é uma articulação que tem pouco movimento. As articulações cartilaginosas, o que vai unir os ossos é cartilagem, podendo também ter o tecido fibroso. Então, é uma articulação que, além de ter cartilagem, tem tecido fibroso. É uma articulação que tem pouco movimento. E temos a articulação sinovial, pessoal, que é uma articulação que o que vai ter entre um osso e o outro não é tecido fibroso nem cartilagem. É o líquido sinovial, que é o nosso assunto da próxima aula. As articulações fibrosas, elas se classificam em 3 tipos: a articulação da sutura, sindesmose e gonfosa. Sutura, pessoal, é um tipo de articulação que está presente nos ossos do crânio, ó, entre os ossos do crânio. A sindesmose é um tipo de articulação fibrosa que está presente entre os ossos do raio da una, ó. Raio de una, esses 2 ossos aqui do antebraço, ó. Entre eles tem a articulação sindesmose e entre o osso da tíbia e fíbula, que é o osso da canela, ó. Tíbia, fíbula. Entre eles aqui tem a articulação do tipo sindesmose. E tem a gonfose, que é um tipo de articulação que vai unir o dente, a maxilar desculpa pessoal, a mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, e ao maxilar. Está aqui ó, mostrando, ó, essa imagem está mostrando o dente se encaixando aqui no osso da mandíbula. Esse tipo de articulação é chamado de gonfose.
Então, esses três tipos, sutura, sindesmose e gonfose, são três tipos de articulação fibrosa. Essas articulações não têm o que, pessoal? Não tem movimento. É importante vocês saberem dar exemplo dessas articulações. Então, por exemplo, sutura. Aonde eu encontro esse tipo de articulação? No crânio. Sindesmose. Aonde eu encontro esse tipo de articulação? Entre o rádio e a una, tíbia e fíbula. Gonfose. Aonde eu encontro esse tipo de articulação? Entre o osso do dente, maxilar ou mandíbula. E as articulações cartilaginosas? É um tipo de articulação que o que vai ter entre o osso e o outro é cartilagem, podendo também ter tecido fibroso. São articulações que têm pouco movimento. Se dividem em dois tipos, sínfise e sicondrose. A sicondrose, ela é uma articulação cartilaginosa que vai ter uma cartilagem hialina. Está presente, pessoal, ó, entre as costelas e o osso externo. Tem pouco movimento. E a sínfise, que é um tipo de cartilagem fibrosa, que vai ter, além de cartilagem, fibra. Está presente aqui no osso do pubis, ó, essa cartilagemzinha. Tá bom? Então, finalizamos a aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no Google Class para poder tirar dúvidas sobre essa aula, ou podem falar com o diretor de turma, passar a dúvida para ele e ele me passará a dúvida de vocês e eu tirarei as dúvidas. Mas é mais fácil vocês me acharem no Google Class, pessoal. Lá tem a opção para vocês postar alguma pergunta e eu vou responder essa dúvida de vocês, tá bom? Então, dê uma lida no material que eu vou estar postando junto com esse vídeo para reforçar o conhecimento, tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima semana com o estudo das articulações sinoviais, que são as articulações que têm amplo movimento. São as principais articulações, pessoal. São as articulações que realmente vão gerar o nosso movimento corporal. Porque, como nós vimos, a articulação fibrosa não tem movimento e a articulação cartilaginosa tem pouco movimento. As articulações sinoviais são as que são responsáveis pelos nossos movimentos, que a gente realiza no dia a dia. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima semana. Bye, bye.